Bom dia, pessoal. E aí, me fala se todos estão me ouvindo bem. Bom dia, Solange, Kellen, Maria do Carmo. Bom dia, Carmen. E aí, Paulo Avelino. Obrigada, Paulo. Vanderlisa, como é que você está, minha querida? Vanderlisa fez uma cirurgia no joelho, não foi isso, Vanderlisa? Eu tô só conectando aqui os celulares para poder passar aqui a mensagem para mim, virar imagem para mim, né? Vamos esperar aí só uns 3 minutinhos para o pessoal ir chegando. Bom dia, Solange. Solange é do Riacho Fundo, né, Solange? Bom dia. Tô só conectando aqui. Bom dia, pessoal. E aí, como estamos? Todos bem? Todos tranquilos? Hoje o meu telefone aqui tá querendo ter vontade própria, querendo cair. E aí, tá todo mundo bem? Todos super animados? Sim? Deixa eu só ver aqui o comentário da Vanderlisa. Deixa eu ver se a Vanderlisa apareceu aqui de novo. Vanderlisa hoje está hospitalizada, fez uma cirurgia no joelho, né, Vanderlisa? Bom dia, bom dia. Bom dia, Maria Hilda. Como está? Tá bem? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos hoje brincar aí com a parte de vozes verbais. Lembram que na aula passada nós trabalhamos com a parte dos verbos, não foi? E eu até falei que teria verbo parte 2, não é aquela ideia do pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, aquele tanto de nome legal que a gente revisou na aula passada. Mas eu quero primeiro trabalhar com vocês outra ideia, a parte de vozes verbais, e depois eu coloco a continuidade da aula passada, aquela questãozinha que eu fiquei devendo, tá? Porque essa parte aqui é uma parte muito importante, cai bastante em prova de concurso público, então é bom até mesmo porque, por meio disso aqui, eu vou amarrar as informações que a gente teve aí no nosso último encontro, beleza? Então, podemos começar? Acho que podemos, né? Animadíssima, né, Hilda? Eu também estou animadíssima. Então, vamos. Podemos começar, não podemos? Todos super acordados. Vou aqui diminuir a minha musiquinha. E pessoal, bom dia. Quem tá? Bom dia, Rose. E aí, como estamos? Pessoal, quem tá comigo aqui no Instagram, eu estou ao vivo lá no canal do YouTube, tá? Então, o link tá na minha bio aí. Me acompanhe lá que hoje nós vamos trabalhar com a parte de vozes verbais. Então, me acompanhe lá no YouTube. Pessoal, então vamos começar. Deixa eu tirar aqui a minha musiquinha para a gente começar a brincadeira. Vivi super animada, né, Vivi? Bom dia. Professor Emerson Caetano, bom dia. E aí, Emerson, como está? Emerson, gente, eu nunca vi pessoa mais animada. Quem não acompanha o professor Emerson Caetano pode começar a acordar todo domingo, 7 horas da manhã, não é, Emerson? Emerson faz live todos os dias, 7 horas da manhã no domingo, ele está lá dando aula. Eu fico impressionada com tanto ânimo, viu? Professor Emerson Caetano, quem não conhece, com certeza vocês conhecem, a gente comenta sempre aqui, professor de Direito Administrativo, está com um trabalho fantástico aí no canal do YouTube. Eu aconselho que vocês dêem uma olhada, porque vão ter, assim, aulas incríveis que vão ajudar aí na sua aprovação. Bom dia, Emerson. Então, podemos começar, não podemos?
Então vamos. Aí olha só, pessoal. Hoje o nosso tema vai ser com relação, conforme eu já disse, à parte de vozes verbais. Então a gente sabe que podemos ter voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Nós vamos trabalhar hoje principalmente com a parte da voz passiva e aquela, eu sei que todo mundo lembra, aquela brincadeirinha de voz passiva sintética, voz passiva analítica, beleza? Agora só me fala, pessoal, se vocês pegaram o material. Solange, o professor Emerson é excelente. Me diga se vocês pegaram o material. Mandei e-mail com o material, receberam um e-mail com o material? Mandei e-mail e também o link está disponibilizado aqui na bio. Só me dê um retorno aí se deu tudo certo. Sim, né? Ótimo, beleza. Então, vamos começar então a nossa revisão. Olha só, e eu vou começar hoje, pessoal, para alegrar o nosso coraçãozinho, já que começamos com música clássica de novo, não é? Para alegrar o nosso coraçãozinho, a gente vai começar essa matéria com uma poesia. Eu acho que vocês vão gostar. É um pouquinho longa, mas eu leio ali rapidinho e aí depois a gente trabalha em cima da ideia, tá? Então, vamos. Ó, Alberto Caeiro, o poema do Menino Jesus, eu não sei se vocês conhecem. Alberto Caeiro é um heterônimo de Fernando Pessoa. Então é muito, muito bacana trabalhar com Fernando Pessoa. Eu falo que eu sou até suspeita, né? Porque eu amo Fernando Pessoa. Agora, dos heterônimos, eu realmente gosto muito, muito, muito de Alberto Caeiro. Então, vamos lá. Olha só. Vamos começar a leitura aí do nosso poema. Ah, e só a seguinte observação: esse poema é enorme. Eu recortei algumas partes para ir contextualizando, tá? Mas ele é muito maior do que isso. Eu acredito que vocês se interessarão porque é lindo. Depois vocês podem pegar e lê-lo todo, tá? Mas eu fui pegando aqui algumas partes. Então, vamos começar aí com poesia. Poema do Menino Jesus. Num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fugir de segunda pessoa da Trindade. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo estava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz. E deixou o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu no primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedra aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontado. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz, brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, como um acordo íntimo, com a mão direita como a mão direita e a esquerda. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe em cima uns dos outros e bate palminhas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa.
Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde, para eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia e que tu sabes qual é. Gente, não é fantástico esse poema? A gente tem aí Fernando Pessoa e de maneira especial esse heterônimo, Alberto Caeiro, de uma doçura, de uma pureza. É um heterônimo que tem contato com a natureza, que é o guardador de rebanhos. Certamente vocês conhecem o poema O Guardador de Rebanhos. E por que eu escolhi esse poema? Eu vou voltar marcando algumas partes. Vocês estão vendo que ele vem construindo, ele fala que teve um sonho e veio construindo a imagem do menino Jesus vindo habitar com ele na aldeia em que ele vive. E ele vem apresentando a rotina do menino Jesus na aldeia dele. Então a gente tem o menino Jesus aí realizando várias ações. Quando ele nos apresenta esse menino Jesus realizando várias ações na aldeia, arranca as flores, corre atrás dos pássaros, faz isso, joga pedra nas poças, concorda que ele está sendo ali um sujeito que age. Então, nós estamos trabalhando ali com um sujeito agente. Então, existe alguém que é responsável por realizar aquela ação. Daqui a pouco eu vou começar a construir algumas ideias, porque esse poema praticamente todo é construído em torno da voz ativa, porque ele vem apresentando quais são as ações, conforme eu disse, desse menino, do menino Jesus que mora com ele. E eu vou pegar algumas partes para a gente conseguir fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Mas aí já fica um conceito básico. A gente tem uma voz ativa quando existe um sujeito que está realizando alguma ação. Então a gente tem um sujeito que age, o próprio nome diz. A voz passiva, o próprio nome também diz. É quando eu tenho algum sujeito que é alvo daquela ação, ele recebe alguma ação. A voz reflexiva, temos também, quando eu falo, por exemplo, que ele, sei lá, o menino via-se, o guardador de rebanhos via-se em Jesus Cristo. Então ele via a si mesmo. Quando a gente consegue colocar o a si mesmo ou um ao outro, eu teria ali uma voz reflexiva. Então, conceitos básicos que nós temos. Voz ativa, eu tenho um sujeito que age. Voz passiva é alvo de alguma ação. E tá aqui, eu vou construir com vocês, nós vamos ter uma voz passiva analítica e uma voz passiva sintética. Em prova de concurso público, sem dúvida, a que mais cai é a voz passiva sintética. Porque com a voz passiva sintética, o examinador cobra exatamente o emprego da palavra ser, partícula passivadora, e a gente sabe que esse ser não cai em prova de concurso público, não, né, pessoal? Só despenca. Então, eu vou construir com vocês a transposição da voz ativa para a voz passiva, entender o que acontece semanticamente e sintaticamente, e também passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, e depois a gente vem resolvendo questões, tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, voltando para cá, deixa eu só ler os comentários. Então, esse texto é lindo demais. É emocionante, gente. Esse texto é maravilhoso. E eu aconselho que vocês o leiam todo, tá? Depois peguem todo. Então, joia. Vai ficar disponível no YouTube, tá? Então, vamos lá. Olha só. E pessoal que está comigo aqui ainda no Instagram, nós estamos ao vivo lá no YouTube, tá? O link para ter aula tá aí na minha bio. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o poema e vou pegar algumas partes para a gente construir. É um poema um pouquinho maior, mas dedicamos, não é? Uns 2 minutinhos aí nele. Então, olha só. Ele fala o seguinte: num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Jesus Cristo, o sujeito agente, desceu à terra. Ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora. Eu vou marcar essa parte aqui. Então, nós temos e a arrancar flores para
as deitar fora e a rir-se de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir segunda pessoa da Trindade. Eu vou pular um pedacinho. Eu tenho vontade de ficar lendo, repetindo o tempo todo, pessoal. Mas eu vou pegar uma parte que eu quero. A partir do momento em que ele fala assim: hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores, gosta delas e esquece-as. Colhe as flores. Vocês estão vendo que aqui nós vamos ter um sujeito que não aparece de maneira expressa, que é exatamente o que a gente chama de sujeito elíptico, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Mas a gente consegue perceber com muita clareza que esse sujeito é exatamente aquela pessoa que está agindo. Então, nós vamos ter aí um sujeito agente. Então, quando fala que ele colhe flores, claro que praticamente tudo que tem aqui a gente tem esse exemplo, nós vamos ter uma chamada voz o quê, pessoal? Nós vamos ter uma voz ativa. Ele gosta das flores, voz ativa, e esquece as flores. Concordam comigo que esse as que aparece aqui é um pronome oblíquo que está retomando flores. Mas nós temos quem colhe, colhe algo, verbo transitivo direto, e flores é o objeto direto. Gosta delas, se gosta, gosta de, verbo transitivo indireto, e o delas, objeto indireto. E esquece-as. Neste caso, a gente tem o verbo esquecer como transitivo direto e esse as de novo, objeto direto. Tudo bem? Atira pedra aos burros. De novo, a gente tem outra forma verbal, atira pedra a alguém e está atirando a algo, de novo, transitivo direto, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar. Ok. Eu quero pegar agora, pessoal, essa parte para a gente pensar em uma possível transposição. Quando ele nos diz que Jesus Cristo colhe as flores, e eu vou evidenciar o sujeito. Então, ele diz que Jesus Cristo colhe as flores. Conforme eu acabei de destacar, nós temos aqui Jesus Cristo como sendo um sujeito agente. Se colhe, colhe algo, é verbo transitivo direto e está colhendo as flores, objeto direto. Então, nós vamos ter, digo de novo, uma chamada voz o quê, pessoal? Ativa. Agora, a minha pergunta é: seria possível falar a mesma coisa de outro jeito? Quando fala que Jesus Cristo colhe as flores, eu poderia muito bem, ele, Fernando Pessoa, poderia muito bem ter falado isso de uma outra forma. Ele quis evidenciar a ação de Jesus Cristo, vocês estão vendo? Quando a gente coloca um sujeito como um sujeito que age, a intenção discursiva é evidenciar exatamente a execução dessa ação, tudo bem? Agora, seria possível falar isso de uma outra forma. Como é que nós poderíamos falar isso de uma outra forma? Quem sugere? Quando ele diz que colhe as flores, daria para ter falado que as flores. Então, poderia falar que as flores são colhidas, eu vou colocar por ele, tá? Então, as flores são colhidas por ele. Então, o que que são colhidas? As flores. Vocês conseguem, e isso é muito claro, percebem que agora a gente está colocando flores como sujeito, mas agora esse sujeito é alvo de uma ação. Então, as flores são colhidas. Colocou aí como alvo da ação, tudo bem? Então, agora eu coloquei alguém, algum sujeito como alvo, então é o que a gente chama de sujeito. Antes era um sujeito agente, agora a gente tem um sujeito que é um sujeito paciente. Isso mesmo.
Então, agora temos um sujeito paciente. Agora, antes de continuar o raciocínio, eu gostaria que vocês se lembrassem do seguinte: quando a gente fala que flores é objeto direto, nós estamos falando que isso aqui é óbvio, é um complemento. E o complemento do verbo ou o complemento do nome é o que a gente chama de termo regido. Então, o complemento do verbo ou complemento do nome é o termo regido. E o complemento que é o termo regido sempre vai ser alvo, tudo bem? É por isso também que quando a gente está trabalhando com o complemento nominal, a gente fala que o complemento nominal é alvo. Por quê? Ele é termo regido. Neste caso, eu estou falando de complemento do verbo apenas, tudo bem? Mas a mesma natureza é óbvio, termo regido. Por que eu estou falando isso? Qual é a lógica? Quando a gente passa da voz passiva sintética, na verdade, vou por enquanto aqui por partes, da voz ativa para a voz passiva, preste atenção. Quando a gente passa da voz ativa para a voz passiva, ou o contrário, da passiva para ativa, não há alteração semântica. A ideia continua a mesma. Não há essa alteração de sentido, mas há uma alteração de estrutura. Haverá uma alteração sintática, tudo bem? E isso que eu estou falando é muito importante para itens de reescritura. Quando o examinador pede para reescrever e passa da ativa para passiva ou da passiva para ativa, então isso não altera o sentido. Altera as funções, eu já vou mostrar. Há alteração sintática, mas não há alteração semântica, beleza? Porque qual é a lógica disso aqui? Preste atenção. Quem era alvo, veja que flores eram alvo da ação de colher. Quem era alvo na voz ativa continua como alvo na voz passiva, tudo bem? Quando a gente fala que as flores são colhidas por ele, observem que eu estou falando que ele colhe as flores. Ele era um agente na voz ativa, é claro, e ele continua como agente, mas agora um agente da voz passiva. Se o sujeito é um sujeito paciente, então agora nós temos uma voz passiva. E eu vou repetir. Se ele era um agente na voz ativa, ele vai continuar como agente na voz passiva. Mas se eu tenho uma passiva, então ele é quem age em uma estrutura da passiva, que é o que a gente chama de agente da passiva, beleza? Aí olha só, a Beta perguntou: foram colhidas? Está errado? Lá, e aí tem uma questão fantástica aqui, Beta, para trabalhar com essa parte. Porque quando a gente passa da ativa para passiva e também da passiva sintética para analítica, que eu chegarei, não pode haver mudança de sentido. Então a gente vai ter de preservar o tempo e o modo do verbo. E lá no poema está escrito, eu vou voltar para cá, olha só. Tá vendo que no poema está escrito que ele colhe as flores? Quando fala que ele colhe, que ele gosta, que ele esquece, observem que nós temos aí verbos que estão no presente, no passado ou no futuro. Observem que a gente vai ter o verbo no presente. Então, quando eu coloco o verbo ser, que é exatamente o verbo que forma a locução verbal, ele vai ter de garantir o mesmo tempo e o mesmo modo, porque senão haverá mudança de sentido. Quando a gente passa da sintética para analítica, da analítica para sintética, ou da ativa para passiva, como aqui, a ideia não pode mudar. Tudo bem? A ideia não pode mudar. A ideia continua a mesma. Então, tem de preservar o tempo, tá? O tempo e o modo, Beta. E é muito, muito importante isso aí. Porque aqui a gente está tranquilo, numa terça-feira de manhã, lendo Fernando Pessoa. Concordam que está todo mundo tranquilo, todo mundo despreocupado? Mas na hora da prova, tá todo mundo empolgado, com o coraçãozinho palpitante, sonhando com o crachá, com o contra-cheque, com o passaporte carimbado. Aí concorda comigo que são fortes emoções na hora da prova? Ler rápido muda a forma do verbo, o tempo do verbo, por exemplo, já mudou o sentido. Em uma questão de reescritura, por exemplo, não daria certo. Tudo bem?
Então, joia. Então, vamos caminhar. Mas se evidencia outro termo, não deveria alterar. Beta, olha só. A boa pergunta da Beta, ela falou o seguinte: ô professora, se evidencia outro termo, não pode alterar o sentido? Vocês entendem o que que a Beta está perguntando quando ela fala evidenciar outro termo? Quando eu coloco que Jesus Cristo colhe as flores, ele é um sujeito que age, não é isso? Então ele está agindo. Eu falo que as flores são colhidas, não é isso? Por ele. Quando eu falo que são colhidas por ele, observe que eu estou dando ênfase agora ao fato de as flores terem sido colhidas. É como se eu diminuísse a importância de quem fez isso e destacasse mais o fato de ter sido colhida e evidencio menos quem realizou essa ação. A intenção discursiva muda quando eu passo da ativa para passiva, porque dependendo do que eu quero dar mais destaque, é o que eu coloco na frente, tudo bem? Por exemplo, para falar de voz ativa e passiva, eu volto para aquele caso lá do Neymar, quando Nádila, sei lá o nome dela, eu acho que é isso aí. Quando a Nádila falou que ela tinha sido violentada pelo Neymar. Ninguém viu em uma capa de jornal, numa primeira notícia, nem notícia nenhuma falando Nádila foi violentada por Neymar. Ninguém viu isso. Porque ninguém sabia quem era Nádila, vocês concordam? Mas o que a gente viu de cara foi Neymar violentou alguém. Vocês entenderam? Porque a intenção seria destacar quem agiu. E quem é que vai chamar a atenção de cara para o leitor de maneira imediata? É o Neymar ou é a outra que a gente não conhecia? Vocês entenderam? Então acaba que o que eu quero evidenciar, o que eu quero destacar é aquilo que eu coloco de imediato, tudo bem? Ou falaria no máximo, colocando em uma voz passiva, que Neymar é acusado de alguma coisa, mas nem falaria quem o acusou, porque seria a informação menos relevante. Então acaba que essa ideia de intenção discursiva, realmente a gente percebe que tem mais foco em uma parte e menos foco em outra. Mas acaba que no apurar dos ovos, eu sei quem agiu e quem foi alvo da ação. Em uma questão de reescritura, passar da ativa para passiva ou da passiva para ativa não promove alteração semântica. Isso acontece o tempo todo. Desde que todos os elementos sejam remodelados ali, colocados em outro lugar, com o mesmo formato do original. Tomar cuidado com os artigos, com o adjetivo, com as partes que constituem ali. Tudo bem? E tomar cuidado principalmente aqui com o que a gente acabou de destacar, que é a forma do verbo, beleza? Nájila, é isso mesmo. Pessoal, me fala aí, Beta, me fala se ficou claro para você. Vou voltar aqui para o nosso texto, mas me fala se ficou claro. E aí, pessoal que está aqui comigo no Instagram, vamos lá para o YouTube para pegar a aula completa. Então, Beta, ficou claro? Para a prova não muda o sentido, mesmo com a mudança no foco. É isso mesmo. O que muda, Beta, é apenas a intenção discursiva, mas no apurar dos ovos, o que está sendo falado é a mesma coisa, tá? Beleza? Então, a Avelino falou, já errei esse tipo de questão não sei quantas, umas 500 vezes. Não, beleza. Cleisa, gente, a Cleisa é uma aluna tão, claro que todos vocês, mas eu estava com saudade da Cleisa. Cleisa é uma aluna muito querida. Cleisa, é você que é da Escola da Magistratura, não é? Que a gente se comunicou ontem. Eu acho, da Escola da Magistratura, não, da ESA, né? Aluna da ESA, uma aluna muito querida. Um abraço, Cleisa. Eu acho que é a primeira vez da Cleisa com a gente aqui no Café com Gramática, não é? Eu acho. Então vamos então continuar aqui a nossa análise. Voltei para cá. Então, olha só. Observem que aqui, pessoal, na voz ativa havia um único verbo, colhe. Quando a gente passa para a voz passiva, vai ficar são colhidas, beleza? Quando eu passo da ativa para passiva, eu vou aumentar um verbo. Então, tem mais um verbo. É o verbo ser, tudo bem? Então, são colhidas. E é exatamente nesse momento, pessoal, que a gente vai avaliar como é que está a forma do verbo. Se está, lembram-se do nosso encontro passado? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, e aí vai, se está no presente, que foi
o que a Beta acabou de perguntar. Se é o colhe, é presente. Então, quando eu construo ali uma locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal, o verbo auxiliar vai trazer essa forma, tudo bem? São colhidas. Então, é uma forma de presente para garantir o sentido original. Ótimo. Então, vamos lá. Aí nós vamos ter o primeiro verbo é o verbo auxiliar, o segundo verbo é o verbo principal, e esse verbo principal, para garantir essa voz passiva analítica, deixa eu colocar o nome completo, voz passiva analítica. Então, esse verbo, ele aparece exatamente no particípio, tudo bem? Então, no particípio, joia. Agora, o que eu quero que vocês observem? Eu vou falar de novo. Quando eu passo da ativa para passiva, da passiva para ativa, a ideia não muda, tudo bem? Mas a mudança de estrutura, a alteração sintática. O que muda, professora? Vamos para lá. Veja que quem era, pessoal, objeto direto na voz ativa passa a funcionar como sujeito paciente. Qual é a lógica disso aqui? O que eu acabei de explicar. A ideia não muda. Então, quem era alvo por ser um termo regido na voz ativa, vai continuar como alvo na voz passiva. Tudo bem? Então, quem era o objeto direto vira sujeito paciente e quem era o sujeito agente vai virar o agente da passiva. Eu vou repetir: quem agia continua agindo, só que agora é quem age em uma estrutura que está na passiva, por isso é que é o que a gente chama de agente da passiva, beleza? Então, essa é a ideia. Agora, eu passei da ativa para passiva e eu quero saber, quando a gente pensa nessa segunda estrutura, as flores são colhidas por ele. A gente consegue passar agora essa passiva analítica para uma passiva sintética? E eu vou só repetir que a voz passiva analítica é essa forma em que eu tenho sujeito alvo, sujeito paciente com locução verbal. Verbo auxiliar, verbo principal e o verbo principal no particípio. Tudo bem? Essa é a ideia. Agora eu quero a voz passiva sintética. E a sintética, o próprio nome diz, síntese, eu estou diminuindo a estrutura. Eu tenho sempre de pensar no nome das coisas. Uma voz passiva analítica é uma forma desenvolvida. Uma voz passiva sintética é uma forma reduzida. Então, a nossa intenção agora é reduzir essa forma. Eu quero passar agora da passiva para passiva, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui os comentários. É a Cleisa da ESA. Uhum. Um abraço também, Cleisa. Seja muito bem-vinda, viu? A Cláudia. Quero muito aprender gramática. Ô, Cláudia, quem está nos acompanhando aí no Café com Gramática, confirma, a gente está aqui antes eram as terças e quintas, agora toda terça-feira com esse mesmo formato aqui, tendo muito conteúdo, resolvendo questão. Então, seja muito bem-vinda, Cláudia. Então, vamos lá. Aí a Beta falou sempre, ó, na voz ativa quando tem dois verbos, isso. Hilda, é exatamente isso. Eu sempre aumento um verbo. Se na ativa eu tenho um, na passiva eu tenho dois. Se aqui eu já tenho dois, aqui eu tenho três. Ativa para passiva, tudo bem? E se for da passiva para ativa, eu diminuo um verbo, tudo bem? É essa a ideia. E o mesmo vai acontecer quando a gente passa da analítica para sintética ou da sintética para analítica. Eu vou aumentar ou diminuir um verbo. E o verbo que nós vamos movimentar aí é o verbo ser, beleza? Então, joia. Então, não adianta procurar o objeto direto, então, na passiva, se ele virou sujeito. E isso, na voz passiva, não tem objeto direto, Beta. É exatamente isso. Na ativa, ele era objeto direto e aqui ele vira sujeito. É por isso, preste atenção ao que eu falarei. É por isso que eu só consigo passar, tem uma questão aqui, eu só consigo passar da ativa para passiva quando na ativa eu tenho verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Porque eu preciso do objeto direto da voz ativa, objeto direto, termo não preposicionado, para virar o sujeito na voz passiva.
Eu preciso de um objeto direto, termo não preposicionado, para virar o sujeito na voz passiva. É por isso que Banca Fundação Carlos Chagas, eu não sei se vocês têm feito concursos para a Banca Fundação Carlos Chagas, mas a FCC sempre. Eu nunca vi banca mais apaixonada por vozes verbais do que a FCC. Aí ela pede para marcar alternativa em que não daria para fazer a transposição. Tem uma questão aí, eu não sei se vocês já viram. Quando ela pede para marcar aquela que dá para passar para passiva ou que não dá para passar, você vai ver o tipo de verbo. Eu só consigo passar da ativa para passiva se for transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Se for com verbo de ligação, não vai dar certo. Verbo intransitivo, não consigo. Transitivo indireto, não consigo. Tudo bem? Verbos impessoais também não dá porque não tem como virar sujeito. Joia? Então, na passiva terá transitivo direto. São colhidas, pronto. Quando passa para passiva, elas são colhidas, acabou. Se torna intransitivo, não tem complemento ali. Eu teria o transitivo direto na voz ativa, na passiva, não. Então, eu preciso, na voz ativa, ter um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Por quê? Porque na voz passiva, eu estou pensando na passiva analítica, tá? Por enquanto ainda. Quem era o objeto direto lá vai virar o sujeito paciente aqui. Eu preciso, então, desse complemento direto, vou colocar aqui, do objeto direto, que é exatamente um complemento não preposicionado para assumir a função de sujeito paciente. Tudo bem? Então, aqui, do objeto direto, que é termo não preposicionado para virar o sujeito paciente. Entendendo tudo tudinho, né, Paulo? Então é isso mesmo, Beta. É na ativa. Transitivo direto ou direto indireto. Com qualquer outro verbo, a gente não consegue mexer. Joia? Então, gente, não é muito legal esse tema? Eu acho super legal. Na verdade, para gramática, tudo é legal, não é? Eu acho. Então, fui, povo, continuei. Agora eu quero saber da voz passiva analítica para sintética. Eu vou colocar lá para perto das questões, tá? Então, tem várias partes aqui legais para a gente pegar, mas vou focar nessa parte que eu escolhi. Então, antes, nós estávamos falando, eu vou colocar aqui, ó, que as flores. Professora, vai falar de novo? Vou. São colhidas. As flores são colhidas por ele. Acabamos de entender que flores é um sujeito paciente e ele é o agente da passiva, é quem agiu em uma estrutura na passiva, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem locução verbal, verbo auxiliar. Professora, para de repetir. Paro não, vocês sabem que eu adoro fazer lavagem cerebral. Verbo auxiliar e verbo principal. E esta daqui é exatamente a voz passiva analítica. Tudo bem? Essa é a forma. Eu tenho o sujeito paciente mais a locução verbal e preste atenção. Eu posso ou não ter um agente da passiva, tá? Eu vou falar de novo o que eu acabei de falar. Eu posso ou não ter um agente da passiva. Eu posso muito bem falar apenas que a janela foi quebrada. Eu não preciso falar quem quebrou. Aí depende do que eu quero dizer, da minha intenção discursiva, tudo bem? Então a janela foi quebrada, pronto. Não preciso dizer quem quebrou. Preste atenção, o agente da passiva pode ou não aparecer na voz passiva analítica, mas o agente da passiva aparecerá apenas na analítica. Em algum momento da história da evolução da língua portuguesa, os gramáticos, isso há muito, muito tempo, viu? Os gramáticos aceitavam, quando você trabalha aí com a história da língua, aceitavam um agente da passiva na voz passiva sintética. Só que hoje, para nosso português atual, não existe agente da passiva. Na verdade, eu não vou nem falar que não existe. A gente consegue problematizar algumas estruturas. Mas eu vou falar aquilo que é entendido por examinador e que é a lógica, o que em geral os gramáticos dizem.
Na voz passiva sintética, não existe agente da passiva. Isso a gente vai levar para a prova. Tem particularidade? Tem alguma observação? Tem algum questionamento? Tem alguma filosofia? Sempre tem, porque senão não seria português. Mas para a prova é o que eu acabei de falar. O agente da passiva aparece em qual voz? Na voz passiva analítica, não na voz passiva sintética. Tudo bem? Então, vamos. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta específica. Pronto. A Beta falou errado, pronto. Ô, Beta, você errava muito isso nas provas, agora não erra mais. E cadê os likes, pessoal? Tá aí Elisângela movimentando o povo. Tem de repetir. Então, vamos lá. Pessoal, voltando então para cá. Vocês concordam que então as flores são colhidas por ele? Eu vou conseguir passar para a sintética, só que com alguma mudança de sentido. Eu falaria. Alguém sugere? Eu não vou nem sugerir. Vocês é que vão me falar. Como é que isso aqui iria para a voz passiva sintética? Eu quero um minutinho para que vocês me respondam. Vai lá. Português é legal demais. Mas me diga como é que vocês iriam sugerir isso aqui na voz passiva sintética. Pode ser um de cada vez para não dar conflito. Vai lá. Alguém sugere? Sei lá, professora, tenho delay, essa informação não chega aqui nunca. Quando você me pergunta alguma coisa, eu faço de conta que eu não ouço, professora. Eu faço de conta que é o delay. Isso mesmo, falarei. Então, vamos lá. Olha só, aqui, pessoal, nós colocaríamos como Colin, e eu vou colocar com um formato para depois a gente voltar e comentar. Coloca a frase, estou sem material, colhem-se flores. Ó, a Andrea falou colhem-se flores. Coloquei na tela. Professor, você quer que eu fique olhando para você, não é? Colhem-se flores. Pronto, coloquei. Ó, colhe-se, eu escrevi. Colhe-se flores. E vocês me falaram colhem-se flores. Não foi isso? Então, vamos analisar. Temos o seguinte, pessoal. A vida toda todinha, você vai marcar o verbo. O verbo é determinante para qualquer análise. E se colhe, colhe algo. Verbo transitivo direto. Apareceu a palavra ser. A palavra ser é um elemento de altíssima periculosidade. Esse ser, meu povo, cai só em toda prova. Só em toda prova. Então, elemento, toda vida que aparecer, pode parar e analisar, porque vai ser tema do item, com certeza, tá? Então, aqui nós temos esse se perto de verbo transitivo direto, ele vai ter cara de partícula passivadora. Porque eu poderia falar o seguinte, ó, eu poderia ter construído assim, ó, colhem, e eu vou até colocar com o formato do texto, colhe flores. Quando eu falo que colhe flores, concorda que eu teria o sujeito elíptico, colhe algo, transitivo direto, flores, objeto direto, não é isso? Então, colhe flores. Jesus Cristo colhe flores. Quando eu falo que colhe-se flores, vocês concordam que aqui eu já estou apresentando com outro formato? Porque neste caso eu estou falando que flores são colhidas. Tudo bem? Ou seja, antes eu tinha um sujeito que era um sujeito elíptico, mas ele agia, ele colhe, era um sujeito agente. Então aqui eu tenho uma voz ativa, mas quando eu já escrevo com o colhe-se flores, eu estou falando que as flores são colhidas, então eu de novo estou colocando o sujeito paciente com a locução verbal, que é o que a gente já sabe, voz passiva analítica, tudo bem? E quem foi o elemento responsável para fazer com que a estrutura saísse da voz ativa e passasse para a voz passiva? Foi exatamente esse ser, por isso que esse ser é chamado de partícula apassivadora. Ele vai ser exatamente o elemento responsável para fazer com que a estrutura saia da ativa e passe para a passiva. Tudo bem? Então é a famosa
partícula apassivadora. Beleza? Agora, a mesma função, vocês vão guardar essa informação, a mesma função que os elementos exercerem na voz passiva analítica, exerce na voz passiva sintética. Se flores é sujeito paciente na voz passiva analítica, então flores também é o sujeito paciente na voz passiva sintética, beleza? Quando a gente tem, e veja que aí existe uma lógica, deixa eu só tirar aqui pronto. Existe aqui uma lógica. Eu tenho locução verbal, 2 verbos. E aqui eu tenho um único verbo. É por isso que esta, em que existe a partícula apassivadora, a gente chama de voz passiva, mas é uma voz passiva o quê, pessoal? Deixa eu colocar aqui embaixo. Nós vamos ter a chamada voz passiva sintética. Porque acabamos de comentar, aqui eu tenho 2 verbos, locução verbal, e aqui eu tenho apenas um verbo. Então, houve uma síntese, uma redução. Saiu da analítica e para a sintética. Analítica com 2 verbos, sintética com 1. Eu estou reduzindo. E aí é o que comentamos. Se na analítica eu tiver 3, na sintética eu tenho 2. Então, eu sempre vou da analítica para a sintética, diminuo um verbo. Da sintética para analítica, eu aumento um verbo. Acrescento o verbo ser ou retiro o verbo ser. Tudo bem? Essa é a ideia. Pessoal, tá tudo claro? Diga sim ou não. Aí agora vai surgir a pergunta: ô professora, já que você acabou de falar que a mesma função que o termo exerce na analítica, flores aqui, é sujeito paciente. Então, na sintética, flores também vai ser o quê? Fala para mim, sujeito paciente, sim ou não? Sem dúvida. Então, aqui eu tenho o sujeito paciente, beleza? Professora, mas se o sujeito está no plural, esse verbo no singular, tá certo ou tá errado? Tá errado. É exatamente o modo como vocês colocaram. Quando eu digo colhe-se flores, flores são colhidas. Se flores, deixa eu passar aqui para baixo para não ficar tão bagunçado. Se são colhem flores, peraí, deixa eu passar aqui para baixo, só arrumar um espacinho. Se eu tenho flores são colhidas, então a forma correta deve ser colhem-se flores, tudo bem? Então, flores é exatamente o nosso sujeito paciente. Se colhe, colhe algo, verbo transitivo direto. Se, perto de verbo transitivo direto, tem cara de partícula apassivadora. Passa da sintética para analítica, já passamos e vimos que deu certo. Se eu tenho sujeito no plural, o verbo deve ficar no plural. Essa é a forma correta, tudo bem? O colhe-se flores no singular está errado, tudo bem? Agora a pergunta é: isso aqui cai em prova de concurso público, sim ou não? Só despenca, só a vida toda. É muito importante você conseguir reconhecer a palavra ser como partícula apassivadora, porque como partícula apassivadora existe sujeito, e se existe sujeito, existe concordância. Porque se a palavra ser for índice de indeterminação do sujeito, índice de indeterminação, com índice, o verbo é sempre no singular, tudo bem? Mas com a partícula passivadora existe sujeito, e se tem sujeito, tem concordância, beleza? Isso só despenca em prova de concurso público, só a vida toda, beleza? Então, alguma dúvida até aí, pessoal, ou tá tudo tranquilo? Só despenca, despenca medonhamente, ó. O medonho, que era um adjetivo, já virou um advérbio, não é? E é isso que acontece. O advérbio terminado em mente tem como base exatamente um adjetivo, Francisco. É medonhamente. Joia. Ó, aí, Hilda, a ideia é essa. A gente tem o seguinte: partícula apassivadora. Então, olha só. Partícula apassivadora, a palavrinha ser como partícula apassivadora,
É perto de verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Não haverá objeto direto. Não existe objeto direto. Tudo bem? Aquilo que seria objeto direto vai virar, na verdade, um sujeito paciente. Vocês estão vendo que aqui o verbo continua como transitivo direto? Continua como transitivo direto, mas não existe um objeto direto. Por quê? Porque se isso é um sujeito na voz passiva analítica, então também é um sujeito na voz passiva sintética. E duas palavrinhas que devem caminhar juntas só a vida toda. Se tem sujeito, tem de ter concordância. Sujeito, concordância, concordância, sujeito. Direto para assumir a função de sujeito. Beleza? Jóia, então. Agora, com o índice de indeterminação do sujeito, não é o foco da aula, mas para comentar, a palavra ser vai estar perto de verbo transitivo indireto, intransitivo ou perto de verbo de ligação. Tudo bem? Então, transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação. E uma característica é que se a palavra ser for índice, o verbo vai ficar a vida toda todinha na terceira pessoa do singular. Beleza? Dica, eu sei que não precisa porque vocês sabem, mas dica, IIS. Então, nós vamos ter IIS, índice de indeterminação do sujeito. O primeiro I te ajuda a lembrar que é perto de verbo transitivo indireto. O segundo I te ajuda a lembrar que é perto de verbo intransitivo. E o S te ajuda a lembrar que esse verbo vai ser sempre no singular. Então, índice de indeterminação do sujeito. Transitivo indireto, transitivo indireto, verbo intransitivo e o S de singular. Beleza? Então, joia. Então, vamos lá. Ficou claro aí para todo mundo, meu povo? Diga sim ou não. Esse ponto aqui é muito importante. Se for partícula passivadora, tem sujeito. Se tem sujeito, tem concordância. Beleza? Agora, se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo é sempre no singular. Esse é ponto importante. Joia? Obrigada, Hilda. Então, vamos continuar. Eu acho que agora a gente pode ir para os itens, não pode? Então, vamos aí resolver os itens que eu coloquei, que já deu para construir o pensamento. Agora, eu só quero, até antes de ir para lá, evidenciar a seguinte ideia. Eu vou voltar aqui só um minutinho. Vocês viram que eu tenho na voz passiva analítica, bem aqui. Opa, com essa marcação toda fica feio, né, meu povo? Então, nós temos a voz passiva analítica. Havia um agente responsável, agente da passiva, tudo bem? Quando eu passei para a voz passiva sintética, vocês viram que ficou colhem-se flores, mas neste caso eu não estou evidenciando, eu não sei quem é que colhe, tudo bem? Na voz passiva sintética, eu não consigo reconhecer quem. Fala para mim, o agente. Então, o agente é um agente indeterminado, tudo bem? Deixa eu só melhorar essa confusão aqui. Então, o agente é indeterminado. Agora preste muita atenção. Agente indeterminado é diferente de sujeito indeterminado. Aqui existe sujeito, é um sujeito paciente. O que é indeterminado não é o sujeito. O que é indeterminado aqui, na voz passiva sintética, é o agente responsável por aquela ação. Tudo bem? Colhem-se flores, flores são colhidas, mas eu não sei quem colhe. O sujeito está aí, é um sujeito-alvo. Quem não aparece é o agente. O agente é que é indeterminado. Beleza? Isso é muito importante. Porque, ora, o examinador coloca a partícula passivadora e fala que o agente é indeterminado. É verdade. O que é determinado é o sujeito. O agente, de fato, é indeterminado. Beleza? Então, voltei para cá, meu povo. Vamos agora para as questões, então. Ó, aí eu mandei para vocês, aqui eu até diminuí o nosso resuminho, mas mandei para vocês aí o resuminho, o conceito de voz ativa,
o conceito de voz passiva, passiva analítica, essa que tem a locução verbal, a voz passiva sintética tem a partícula passivadora. Eu disse que na analítica nós vamos ter sujeito paciente, locução verbal e pode haver agente da passiva, dependendo do que eu quero dizer. Na voz passiva sintética, nós vamos ter a partícula passivadora, que vai ser perto do transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Tudo bem? Coloquei aí as observações. Ó, com a partícula passivadora, sempre haverá sujeito paciente. Por isso, o verbo vai ficar no singular ou no plural, dependendo do sujeito. Beleza? Então, conserta-se roupas. Tá errado. O correto deveria ser consertam-se roupas. Joia? Então, vamos agora para as questões. Posso ir para as questões? Acho que pode, não pode? E pessoal que está aqui no Instagram, eu vou sair porque já tem pouca gente e a gente ou vocês estão acompanhando a aula aí mesmo sem ver a tela? Se tiverem, então eu deixo aí até o final. Se estiver acompanhando a aula sem ver a tela, não tem problema. Agora me fala, pessoal, posso ir para as questões? Alguma dúvida até aí ou tudo ok? Pode, não é? Então, vamos embora arrochar. Aí, olha só. A construção que pode ser reescrita com o verbo na voz passiva é Fundação Carlos Chagas, pessoal. Tem esse comando só a vida toda. Então, FCC. Verbo na voz passiva. Se ele quer passar da ativa para passiva, vamos procurar que tipo de verbo? Transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Por quê? Porque esse direto ou direto e indireto, esse objeto direto vai virar o sujeito paciente. Questão muito fácil, só para treino mesmo. Então, quando ele fala que a foto chega tinindo aos amigos. Se chega, chega. Aonde chega é fofoca. Tinindo é o modo como chega aos amigos, chegou a alguém, tudo bem? Vocês estão vendo que aqui, pessoal, se tem preposição, jamais poderia ser o sujeito? Então, poderia ser a letra A? Não pode, beleza? B. A criação estava pronta. Aqui a gente tem o estava, que é verbo de ligação, tudo bem? Então, com verbo de ligação, eu consigo passar da ativa para passiva? Não. Letra C. Interajo com muita gente. Quem interage, interage com. E, de novo, estão vendo que tem preposição? Se tem preposição, não tem como virar sujeito, beleza? Se tem preposição, não tem como virar sujeito. Então, pode ser a letra C? Não pode. E letra D. Publico ativamente fotos de minhas fornadas. Quem publica, publica algo. É verbo transitivo direto, está publicando fotos, objeto direto. Então, agora sim, é termo não preposicionado que pode virar sujeito. Então, dá para falar que as fotos são publicadas ativamente. Tudo bem? Então, as fotos são publicadas. Resposta letra D. Beleza? Eu acho que ficou bem tranquilo para todo mundo, né? E esse aqui está na rede. Gente, esse verbo é intransitivo circunstancial. Mas eu agora não tenho como falar desse intransitivo circunstancial. Aí não tá como verbo de ligação, porque quando eu pergunto se está na rede, não tem predicativo, tudo bem? Então é intransitivo circunstancial, mas vai ficar como cenas para um próximo capítulo, beleza? Então fui. Agora, próxima questão. Os pesquisadores descreviam o lugar em que se encontravam centenas de milhares de rolos. Então, vamos lá. A pergunta é: a presença tanto da voz ativa quanto da voz passiva? Sim ou não? A presença da ativa e da passiva. Então, nós temos que os pesquisadores descreviam. Quem é que descreviam? Os pesquisadores. Então, pesquisadores aqui é um sujeito agente. Então, com certeza, nós vamos ter um exemplo de voz o quê? Ativa. Beleza? Mas depois temos os pesquisadores descreviam o lugar em que se encontravam, aqui está o verbo, centenas de milhares de rolos. Apareceu quem encontra, encontra algo, está encontrando o quê? Centenas de milhares de rolos, só que apareceu
um elemento de altíssima periculosidade. Gente, esse ser é um elemento de altíssima periculosidade só a vida toda, viu? Só a vida toda. Você sempre encontra o verbo e enxergue a palavra ser. E aí o que a gente acabou de entender? Ser perto de verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto tem cara de partícula passivadora. Mas, para falar que é partícula passivadora, nós vamos passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. E a minha pergunta é a seguinte: como é que ficaria essa transposição da possível sintética para analítica? Eu quero um segundinho para que você me responda. Vou deixar aqui na tela. Tá mais perto do que longe, viu, meu povo? Já estamos terminando. Descrevi o lugar em que se encontravam centenas de milhares de rolos. Como é que ficaria? Eu quero saber como é que ficaria na voz passiva analítica. Centenas de milhares de rolos. E eu quero resposta. É isso aí, Paulo, elemento de altíssima periculosidade, só em toda prova. Aí o Francisco, quando eu penso que eu já ouvi de tudo, lá vem esse intransitivo, Jesus. Centenas de milhares de rolos, completem a frase. Vou beber uma água enquanto vocês completam. Vou até levantar possibilidades, porque normalmente são as respostas que eu tenho. Centenas de milhares de rolos, olha só as possibilidades. Eram encontrados, são encontrados. O Paulo disse que eram encontradas. E eu vou perguntar se foram. Já que está todo mundo inventando, vamos embora. Encontrados. Vamos ver aí. Essas foram as possibilidades que normalmente são as possibilidades que realmente eu recebo em sala de aula. Então, essas são as possibilidades. Olha só, beta tá aí. Pronto, beta já ia falar, beta tá aí ainda. Olha só, beta. Quando a gente coloca dessa forma, lá tava como? Encontrar, vão. Gente, isso é legal, vocês vão se emocionar. Aula passada que tivemos aqui. Qual é a diferença entre encontravam e encontraram? Falamos sobre isso no nosso último encontro. O que muda é o tempo? Encontravam, eu volto para o passado. Encontraram, eu volto para o passado. Só que quando eu falo que encontravam, observe que essa desinência me diz que isso acontecia no passado de maneira contínua. O encontraram, isso aconteceu no passado de maneira pontual, que é o pretérito imperfeito e é o pretérito perfeito. Pessoal, quem não nos acompanhou aí no último Café com Gramática está disponível, tá? Então, o último Café com Gramática está aí, nós falamos com mais cuidado sobre isso. Pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Joia. Quando eu passo da sintética para a analítica, eu acrescento o verbo ser. Imaginem, eu falo que o aluno foi homenageado e que o aluno era homenageado. Eu volto para o passado, eu volto para o passado. Mas aqui eu estou colocando, pessoal, duas formas do verbo ser. Quando eu digo que ele foi, concordam que isso é pontual? Quando eu falo que ele era, isso é contínuo. Então, a gente tem o foi como sendo uma forma de pretérito perfeito do verbo ser e o era como sendo uma forma de pretérito imperfeito do verbo ser. Tudo bem? Então, o foi é a forma do pretérito perfeito e o era é o pretérito imperfeito. Se lá estava, encontravam, era pretérito imperfeito. Era uma ação contínua. Então, ao colocar o verbo ser, eu preciso colocar com era, com a mesma forma de pretérito imperfeito. Tudo bem? Então, me diga,
Daria para colocar o são? Não dá, porque é presente. Dá para colocar o foram? Não dá, porque o foram seria uma forma de pretérito perfeito e lá está o pretérito imperfeito. Tudo bem? Então, ou é o eram encontrados ou eram encontradas. Tudo bem? De duas, uma. Joia? Então, quando eu passo da sintética para a analítica, eu reconheço que centenas de milhares de rolos é o sujeito. Agora é hora de se emocionar. Café com gramática tem de ter emoção. Agora é hora de se emocionar. Olha só que legal. Ó, e só um pouquinho. A Hilda, foi a Hilda? Professora, eu nunca tinha ouvido esse verbo pontual. Quando a gente reconhece ações que foram realizadas no passado, o que aconteceu já aconteceu. Aquilo pode, no passado, ter acontecido recorrentes vezes, acontecia sempre, ou ainda estava acontecendo no momento passado, que é o que a gente chama de pretérito imperfeito, dá uma ideia de continuidade daquela ação no passado. Ou às vezes eu olho para o passado e aquilo aconteceu, mas aconteceu uma única vez. Foi algo pontual, concluído, acabado, que é exatamente a ideia do pretérito perfeito, beleza? O imperfeito é uma ação que não está concluída, tudo bem? Ou acontecia repetidas vezes. E o perfeito é o pontual, concluído, acabado, tudo bem? Agora, olha a emoção no coraçãozinho. Olha só o que nós temos aqui, pessoal. Eu quero saber o que a gente faz, o que acontece quando a gente faz essa transposição é reconhecer isso aqui como sujeito paciente, não é isso? A minha pergunta é: rolos poderia ser o sujeito? O núcleo do sujeito? Sim ou não? Não, porque tem preposição. Milhares pode ser o núcleo do sujeito? Não, porque tem preposição. Quem é o núcleo do sujeito, meu povo, para emocionar o coraçãozinho? Centenas. O núcleo do sujeito é centenas. Se é centenas, então é encontrados ou encontradas? E aí? Centenas de milhares de rolos eram encontradas. Não pode ser encontrados, porque o núcleo não pode ser rolos, porque é termo preposicionado. Beleza? O Paulo aí tá dando gargalhada, né, Paulo? Paulo tá dando gargalhada. Por quê? Foi ele que acertou. Olha, olha, olha. Essa é a forma correta. Tudo bem? Então, essa daqui é a forma correta. Vocês estão vendo que quando o examinador pede para passar da sintética para analítica ou da analítica para sintética, a gente tem de tomar muito cuidado, porque pode mudar a forma do verbo, pode ter erro de concordância. Então, são muitos detalhes que a gente tem de investigar. Centenas de milhares de rolos eram, porque estava no pretérito imperfeito, eram encontradas, porque as centenas é que eram encontradas. Amém? Gente, muito legal, sim ou não? Eu acho que com muita emoção. Uhul, que legal, super legal. Então, vamos. Legal demais, meu povo. Posso caminhar? Mas aqui a pergunta foi: existe voz ativa? Existe. Existe voz passiva? Existe. Realmente, isso aqui é uma partícula passivadora, voz passiva sintética, o item é verdadeiro. Amém? Muito legal, meu povo, muito legal, muito legal. Então, fui. Vamos lá terminar esse treino. Agora eu coloquei uma questão, pessoal, de 2019, tá vendo? Questão novinha. E aí temos o seguinte: seriam mantidos a correção e o sentido original caso o trecho, em geral, o preconceito positivo não é percebido pela sociedade. Acompanha aí, pessoal, olha só. O preconceito não é percebido pela sociedade. Ó, o que não é percebido, pessoal? Ó, primeiro eu vou marcar a forma verbal, né? É percebido. O que não é percebido? O preconceito positivo. Eu já tenho locução verbal, verbo auxiliar, verbo principal, ok. Isso aqui é um sujeito paciente. E pela sociedade é o agente da passiva. Existe uma voz passiva analítica. Tudo bem?
voz passiva analítica. Aí ele pediu para reescrever. Olha que legal, olha que legal. Ele pediu para reescrever assim: não se percebe o preconceito positivo pela sociedade. Preste muita atenção. Ele falou que não se percebe. Opa, peraí que eu peguei aqui a canetinha errada. Então, ele falou que não se percebe. Se percebe, percebe algo, transitivo direto. Apareceu o elemento de altíssima periculosidade. Se, perto de verbo transitivo direto, tem cara de partícula apassivadora. Não se percebe o preconceito positivo é igual ao preconceito positivo não é percebido. Todos me acompanharam? Então, esse se é uma partícula apassivadora. O preconceito positivo continua como sujeito paciente. Mas quando existe a partícula apassivadora, mais sujeito paciente, nós vamos ter uma voz passiva sintética. Vocês conseguem reconhecer algum problema aí ou não? Reconhecem algum problema ou tudo legal? A minha pergunta é: qual é a função do pela sociedade? O pela sociedade repete o que está ali, tá vendo? O pela sociedade continua como agente da passiva. Mas vocês se lembram que eu havia falado que o agente da passiva só aparece na analítica. O agente da passiva não deve aparecer na voz passiva sintética. Vocês acompanharam o meu pensamento? Diga sim, não, não sei, sei lá. O agente da passiva aparece na voz passiva analítica. Não está certo colocar agente da passiva na voz passiva sintética. Então, essa reescritura está certa ou errada, pessoal? Errada. Ele evidenciou o agente da passiva na sintética e isso não pode. Ufa, sei lá, professora, sei lá se eu enxergaria isso. Ficou claro? Sim? Perigoso ou não? Há muito tempo eu não vi examinador fazer isso aqui, viu? E é uma questão novinha. Há muito tempo eu não vi examinador colocar dessa forma. Então, evidenciou o agente da passiva na voz passiva sintética, pronto. Não dá. Beleza? Tem particularidade, professora? Tem, português sempre tem. Mas 99,9% não existe agente da passiva na voz passiva sintética. Tá? Perigoso, perigoso, perigoso. Então, não tem o agente. É isso, Beta. Uhum, exatamente. Buemba, buemba. Então, vamos lá. Uhul, super legal. Agora, a última, para acabar aí a nossa emoção, tranquilinho. Também, prova novinha, concurso aí de 2019. E o examinador disse que o sujeito da oração iniciada por louva-se, ele disse que o sujeito é indeterminado. Tá ficando ufa, graças a Deus, ufa. Eu tô entendendo tudo tudinho, não é, Solange? O ufa é, estou entendendo tudo tudinho, professora. Então, ó, louva-se a tendência. Vocês acham que o sujeito é indeterminado? Olha para o verbo, louva. Se louva, louva alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Elemento de altíssima periculosidade. Se, perto de verbo transitivo, direto, tem cara de partícula apassivadora. Louva-se a tendência brasileira. Como é que ficaria? A tendência brasileira é louvada. Louva-se a tendência é louvada. Eu consigo passar da sintética para analítica. Então, esse ser é partícula passivadora? É. Se é partícula passivadora, então a tendência brasileira é o sujeito paciente. Quando ele fala que o sujeito é indeterminado, ele está sugerindo esse ser como índice de indeterminação do sujeito, e não é. Ele é partícula apassivadora. Então, a tendência brasileira é o sujeito paciente. O que é indeterminado aqui não é o sujeito. O que é indeterminado, tá vendo que o item falou sujeito, não é? O sujeito não é indeterminado. O que é indeterminado é o agente. Tudo bem?
Então, o indeterminado é o agente. Joia? Beleza, então. Então, o sujeito da oração do louvo-se é indeterminado? Não é. É um sujeito paciente. Joia? Então, item verdadeiro ou falso, pessoal? Item falso. Beleza? O agente é que é indeterminado. Meu povo, ficou claro para todo mundo? Diga sim ou não. Sim? Ó, a Giovana falou que está perdida porque começou a estudar com você hoje. Primeira aula, Giovana. Há muitas aulas aí no canal, no meu canal do YouTube, que você consegue pegar para ir acompanhando o raciocínio. A nossa proposta aqui é trabalhar com a gramática de maneira lógica, entendendo aquilo que está acontecendo. Mas depois volta. A aula passada foi muito importante para entender o raciocínio da aula de hoje. Eu fui amarrando aí os pensamentos, beleza? Meu povo, e concluímos a nossa tarefa de hoje. Eu quero saber se está tudo bem. Relembrei minha primeira prova de português, que também era a Aline. Olha só que legal. Haja coração, uma alegria medonha. Alguma pergunta? Alguém quer desabafar, falar de si? Não? Então, pronto. Obrigada, Fernanda. Obrigada, obrigada. Hoje a emoção, graças a Deus, foi com a matéria, que foi legal demais, não foi? Eu acho. E professora, fala a diferença entre sujeito e agente. Olha só, Ildete, o sujeito, ele pode agir ou pode receber. Então, quando a gente fala em sujeito, nós não estamos falando necessariamente em alguém que age. Eu não sei se normalmente vocês receberam a informação desse jeito, mas muitos alunos me dizem: ah, professora, o sujeito é quem age. Não, o sujeito pode ser alvo. Então, eu posso ter um sujeito paciente, que é uma voz passiva, e ter alguém que age, que seria o agente da passiva. Tudo bem? Então, quando eu falo em agente, pode ser o sujeito em uma voz ativa ou poderia ser o agente da passiva. O agente é quem foi o responsável por aquela ação. Ora, eu sei que aquela ação aconteceu, eu sou apenas alvo, mas eu não sei quem agiu. Tudo bem? Então, essa é a diferença. Beleza? Então, joia. Ô, pessoal, quem que tá aqui que é a primeira vez? A Giovana, né? Falou que foi a primeira vez. Quem mais que tá aqui que é a primeira vez que me acompanhei no Café com Gramática? Só me dá aí um sinal. Quem é a primeira vez que me acompanha? A Giovana disse que é a primeira vez. A maioria aqui já vem me acompanhando, não é? Então acho que a maioria já vem aí na aula do Café com Gramática, então já sabe qual é o raciocínio. Uma alegria medonha, Beta. Então a Isabela falou eu, Cleisa também, a Maria Betânia também. Ótimo, uhum. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, a gente tem aí um tema novo. Tudo bem? Compartilhe aí com quem ainda não conhece o projeto, beleza? Pessoal, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Tenham uma semana abençoada. Leiam de novo esse poema de Fernando Pessoa para alimentar o coraçãozinho. Alimentamos a gramática e alimentamos o coraçãozinho também com Fernando Pessoa, não é? Fiquem com Deus. Boa semana e estou por aqui à disposição. Tchau, tchau.